Pai do Senhor, amados irmãos e ouvintes da Rádio Libertadora, você que nos acompanha também pelas redes sociais, está começando mais um programa EBD em Síntese. Eu sou o professor Tony e estamos aqui para apresentar a você mais uma lição desse trimestre que nós estamos estudando, o primeiro trimestre de 2021, que estamos falando sobre o verdadeiro pentecostalismo. E vamos estudar hoje a lição de número 5, que tem como título Fruto do Espírito, o Eu Crucificado. Você que é aluno, professor da escola dominical, que venha acompanhando essa lição, eu convido você para pegar a sua Bíblia, pegar a sua lição e acompanhar comigo. Se você não tem a lição, a Bíblia não tem importância também. Nos acompanhe, assista esse programa, nos escute e o desejo do meu coração é que você venha a crescer espiritualmente e aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus e sobre o Espírito Santo. Então a lição número 5, fruto do Espírito, o Eu crucificado. A verdade prática da lição diz assim, o texto áureo. O texto áureo diz assim, está lá em Romanos capítulo 15, versículo 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Está lá em Romanos 15, 13. E a verdade prática da lição. O fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. A leitura bíblica em classe está em Gálatas capítulo 5, do versículo 16 até o 26. São aí 10 versículos. Então vamos ler a partir do versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Versículo 18. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Versículo 23. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Então, eis aqui a leitura bíblica em classe da lição que estamos estudando, a lição de número 5, o fruto do Espírito. Quando você abre a sua lição, você vê aí a introdução e a lição é dividida em 3 pontos. A lição, o primeiro ponto, o fruto do Espírito na vida do crente. O segundo ponto, diferença e relação entre o fruto do Espírito e os dons do Espírito Santo. E o terceiro ponto é o Espírito se opõe à carne. Logo aqui no primeiro ponto, o fruto do Espírito na vida do crente, o autor Ezequias Soares, o pastor e autor dessa lição, ele conceitua o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito são as características do caráter do crente. Essas características do caráter do crente, elas são demonstradas no comportamento do crente, nos valores
exercidos pelo cristão no dia a dia, nos seus relacionamentos, relacionamentos familiares, relacionamentos profissionais. O cristão, ele deve demonstrar para a sociedade, deve demonstrar para os seus pares que ele foi transformado pelo Evangelho. E como ele demonstra isso? Através do seu comportamento, através da sua ética. O que é ética? Ética são valores. São valores que norteiam a nossa vida, norteiam o nosso comportamento. Imagine, eu digo que sou cristão, mas eu minto. Eu falo que eu sou cristão, mas eu suborno, eu desvio dinheiro, eu pratico pecados sexuais, como tipo adultério, fornicação, eu tenho preconceitos aos pobres, eu não tenho empatia ao próximo. Imagine isso. Sou uma pessoa vaidosa, cobiçosa, ambiciosa. Não, esses valores não condiz com o Evangelho, com aquilo que o cristão prega. O cristão, ele deve demonstrar transformação através dos seus atos. E esses atos são chamados de fruto do Espírito, como foi lido aqui em Gálatas 5:22. Amor, gozo e alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Daqui a pouco vamos falar um pouco mais sobre cada um especificamente do fruto do Espírito. Então é na convivência que você demonstra que tem o fruto do Espírito. Uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo, nós sabemos que ela é batizada com o Espírito Santo quando ela fala línguas estranhas. E como nós sabemos que uma pessoa realmente nasceu de novo, que tem uma conversão verdadeira diante de Deus e diante dos homens, através das suas obras, através do seu comportamento. Então o cristão, a obra da regeneração é feita por Deus. O novo nascimento é feito por Deus. É uma obra do Espírito Santo. Só que o cristão, ele não fica passivo, ele não fica só recebendo esta obra. Não, ele também desenvolve esta obra do Espírito Santo. Ele procura desenvolver. Por isso que no texto áureo, lá em Romanos 15:13, o apóstolo Paulo diz, para que abundeis em esperança. Para que abundeis em esperança. A palavra abundar é crescer, é fortalecer-se, é ser fértil. E um verdadeiro cristão, ele quer desenvolver o fruto do Espírito. Ele tem alegria de desenvolver o fruto do Espírito. Ele quer demonstrar para Deus e para o mundo, para a sociedade, que ele foi transformado, demonstrando amor, demonstrando bondade, demonstrando temperança, equilíbrio, para a glória de Deus. Então o fruto do Espírito é isso, é o desejo de fazer o bem. O cristão, ele deseja fazer o bem. Ele deseja praticar aquilo que Jesus orientou e mandou. E por que o termo fruto do Espírito e não frutos do Espírito? Por que esse termo? O objetivo aqui do apóstolo Paulo em Gálatas, fruto do Espírito em vez de frutos do Espírito, porque ele quer passar para nós, ou para o leitor, e principalmente para os crentes de Gálatas, que existe uma unidade. Porque o cristão, ele não pode apenas ter paz e não ter temperança. Ele não pode ter temperança e não ter bondade. Ele não pode ter somente bondade e não ter alegria. É um todo.
Por isso que é o fruto do Espírito. Imagine você aí, uma laranja e seus gomos. A laranja é uma só, mas você pode dividir a laranja em 8 partes. Você pode dividir em vários gomos, mas é uma mesma laranja. Assim é o fruto do Espírito. Então, é apenas um caráter, é apenas um valor, é apenas um evangelho. Você tem o fruto do Espírito, amém. Então você tem amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade. É claro que isso é desenvolvido ao longo dos anos. No próximo bloco iremos falar mais um pouco sobre o fruto do Espírito e também a diferença entre o fruto do Espírito e os dons ministeriais e os dons espirituais. Fique aí que daqui a pouco voltaremos. Bem, queridos irmãos, voltamos mais uma vez com o programa EBD em síntese e estamos aqui falando sobre o fruto do Espírito. Estamos aqui na lição de número 5, o fruto do Espírito, o eu crucificado. Então, no bloco passado conceituamos o fruto do Espírito, falamos que o fruto do Espírito são valores cristãos que devem ser praticados, não é apenas só observados, não é apenas... Você apenas deve refletir, meditar e praticar. Esse é o objetivo do fruto do Espírito. E eu também falei no bloco passado, por que esse termo fruto, só fruto? Porque é amor, gozo, paz, não é isso? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé e mansidão e temperança. Não temos aqui vários valores, e porque é o termo fruto? Nós explicamos no bloco passado, porque aqui o autor Paulo ele quer demonstrar que existe uma unidade. O cristão não pode viver valores separados. Olha, eu tenho amor, mas não tenho paz. Olha, eu tenho paz, mas não tenho bondade. Não, é o todo. É a unidade, a plenitude, a completude. E aqueles que praticam, o fruto do Espírito, ele quer demonstrar para a sociedade que tem caráter cristão. Tem um caráter cristão. Olha, lá em Lucas 19, versículo 8 e versículo 9, você pode abrir a sua Bíblia para ver essa passagem que lá de Zaqueu, Lucas, capítulo 19, Lucas 19, lá de Zaqueu, a história de Zaqueu. Olha para você ver, entender um pouco mais sobre o fruto do Espírito Santo. Lucas 19, versículo 6, e olha o versículo 6 diz, e o 8 e 9. Diz assim, e apressando-se desceu e recebeu com júbilo. Aqui é Zaqueu, né? Estava na árvore e ele desceu e recebeu Jesus com júbilo, com alegria. Versículo 8. E levantou-se Zaqueu ao Senhor. Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Aí Jesus falou no versículo 9. Disse Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão. Zaqueu demonstrou que foi transformado. E Jesus comprovou essa transformação dizendo, hoje veio salvação a esta casa. Hoje veio salvação. Zaqueu foi transformado porque ele foi salvo em Cristo. Eu fui transformado porque eu fui salvo em Cristo. A obra vem de Deus e eu demonstro essa obra para as pessoas. Jesus, ele confirma essa transformação, falando que Zaqueu foi salvo. E o fruto do Espírito é para os salvos.
O fruto do Espírito não é para o ímpio. O fruto do Espírito não está limitado a um povo, a uma nação, a uma localidade geográfica. O fruto do Espírito, ele é para todo aquele que crê no Senhor Jesus e é salvo na pessoa de Jesus, que recebe o Espírito Santo. Agora, por que Zaqueu foi salvo? Porque ele demonstrou essa atitude de querer restituir aquilo que ele roubou, ou se ele roubou, ele queria restituir quadruplicado. Porque no versículo 6 diz que ele recebeu Jesus com alegria. A transformação do cristão, é feita pelo Espírito Santo quando o homem e a mulher recebem Cristo com alegria. Então, se algum cristão ele é religioso, ou ele está indo para a igreja, ou é cristão porque foi criado só por causa de uma tradição, ou por qualquer outro motivo, dificilmente ele vai ter o fruto do Espírito. Mas se receber Jesus com alegria, essa pessoa é sim templo e morada do Espírito Santo e tem o fruto do Espírito. Dando esse conceito, esse rápido conceito sobre o fruto do Espírito, qual a diferença entre o fruto do Espírito e os dons espirituais? O fruto do Espírito demonstra o caráter do crente. O fruto do Espírito demonstra o caráter do crente. Demonstra que o crente é amoroso, que o crente é bondoso, que o crente é temperante, que a temperança tem equilíbrio emocional. Ele é benigno, que ele tem paz. É esse o objetivo do fruto do Espírito, demonstrar o caráter de Cristo na vida do crente. Já os dons, eles são para o exercício ministerial da igreja. Então, o fruto demonstra o caráter e os dons demonstram o exercício do crente na igreja. Os dons, eles irão passar, os dons, mas o amor continuará, o amor que é a linha, o carro-chefe do fruto do Espírito, o amor. Tanto os dons, sejam eles ministeriais ou espirituais, como o fruto do Espírito, todos eles têm uma só base, que é o amor. Preste atenção na carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 12 fala sobre os dons do Espírito Santo. O capítulo 14 continua falando sobre os dons do Espírito Santo e sua utilidade na igreja, na congregação. No meio está o capítulo 13, que fala sobre o amor, que diz que ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu profetizasse, ainda que eu tivesse uma fé que venha remover montanhas, se não tivesse amor, nada seria. Se não tivesse amor, nada seria. É interessante que ele fala lá em 1 Coríntios, capítulo 13, ele fala que o apóstolo Paulo escreve que ainda que eu entregasse meu corpo, né, a ser queimado, se não tiver amor, nada seria. Então essa diferença, o fruto demonstra o caráter do cristão e os dons é para o trabalho, o ofício, o serviço na igreja. Esse é o objetivo essa diferença do fruto do Espírito com os dons espirituais. Ok, irmãos? Lá em 1 João 4:8 diz que Deus é amor. Deus, ele é amor. Deus não tem amor. Deus não possui amor. Deus é amor. Ele é o próprio amor. Lá em 1 João 4:8, né, fala que adianta
eu dizer que amo a Deus e não amo o meu irmão, o meu próximo que está ao meu lado. Não adianta. Por isso que a Bíblia Sagrada, de Gênesis e Apocalipse, defende, relata a expressão do amor como comportamento norteador, não só da parte de Deus, como dos seus discípulos. Estamos terminando o segundo bloco, vamos para o terceiro bloco e lá iremos falar um pouco mais sobre o fruto do Espírito e sua oposição às obras da carne. Fique aí, pois daqui a pouco voltaremos. Voltamos com o programa EBD em Síntese, nosso último bloco. Estamos aqui falando sobre o fruto do Espírito, o eu crucificado, porque para praticar o fruto do Espírito nós temos que crucificar o nosso eu, temos que aniquilar nossas vontades, as nossas vaidades, para que o Espírito Santo faça a obra da regeneração na nossa vida. Lembrando que a regeneração ela tem um lado instantâneo e gradativo. Instantâneo, quando a pessoa aceita Jesus, instantaneamente o Espírito Santo habita nesta pessoa e instantaneamente ela começa a obra da regeneração. Por quê? Porque ela se sente salva. Ela se sente com vontade de obedecer a Deus. Ela sente-se com vontade de fazer o que é agradável a Deus e, consequentemente, ao próximo. E tem a regeneração gradativa, porque esse cristão, teoricamente, ele vai amadurecendo ao longo dos anos da sua caminhada cristã. Tem lá em Provérbios 4,18 que diz que a luz do justo é como a aurora. A aurora é o amanhecer do dia. A luz do justo é como a aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Olha aí, gradativo. O salmista Salomão, escrevendo, diz que o justo ele tem um crescimento gradativo. E ele faz uma metáfora com o amanhecer do dia, onde o sol aparece devagarzinho, seus primeiros raios de sol, e depois vai subindo, e quando chega o meio-dia, é chamado por Salomão como dia perfeito. Concluindo a lição, no ponto 3, o Espírito opõe-se à carne. Não há concordância, não há compatibilidade entre a carne e o Espírito, e o fruto do Espírito. Quando eu falo carne aqui, eu estou falando sobre a natureza humana, que todos nós temos. Natureza humana de errar, de pecar, de fazer o mal. Todos nós temos. O salvo em Cristo tem ainda. Só que essa natureza humana, ela é controlada ao longo dos anos conforme a maturidade cristã que nós temos, que nós vamos desenvolver, conforme a nossa intimidade com Deus. Como diz lá em Tiago, sujeitai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós, em outras traduções. Ao longo dos anos, o cristão ele vai criando maturidade e vai controlando essa natureza humana. Mas essa natureza humana, ela está em todo cristão. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fala não só do fruto do Espírito. Antes de falar do fruto do Espírito, ele fala sobre as obras da carne, que são... aqui, teologicamente, nós dividimos as obras da carne, escrita por Paulo, em 3 áreas. A área do sexo ilícito, a área religiosa e social.
ele abrange a parte sexual, religiosa e social. Quais são? Na parte sexual ele fala sobre prostituição, impureza e lascívia. Lascívia é o desejo pela sexualidade. É ter uma vida impura sexualmente. Então os três estão no mesmo nível, estão na mesma área. Prostituição, lascívia e impureza. Na parte religiosa, ele fala da idolatria e feitiçaria na parte religiosa. E na parte social, ou seja, social no sentido da convivência entre nossos pares, entre nossos familiares, colegas de universidade, vizinhos, enfim. Obras da carne, obras da natureza humana, são inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, divisões, heresias, ou seja, mentiras, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Isso aqui está dentro do bojo dos relacionamentos. Uma pessoa raivosa, uma pessoa que tem como principal característica a ira, cobiçosa, uma pessoa invejosa, ambiciosa, isso são obras da carne. Uma pessoa sem equilíbrio, glutônica, porque a glutonaria a pessoa come demais. Então, uma pessoa que come exageradamente é tratado aqui como uma pessoa sem equilíbrio. Isso, cada caso é um caso, é um assunto que deve ser mais debatido, mas essa é a ideia de Paulo. Nós podemos aqui também falar sobre glutonaria no sentido também que naquela época de Paulo existia um deus chamado Baco e um dos cultos a esse deus Baco era um banquete recheado de comida e acompanhado de vinho, porque Baco é o deus do vinho, e além de tomar o vinho, as pessoas também comiam desesperadamente, demonstrando desequilíbrio. Tem a ver também por Paulo colocar aqui glutonaria, mas esses comportamentos das obras da carne não condiz com o comportamento daquele que anda em espírito, aquele que tem o fruto do espírito. Olha aqui, ó. Os que são de Cristo, Gálatas 5, 24 e 25. Os que são de Cristo crucificaram a carne, ou seja, sua natureza humana, com as suas paixões e concupiscências, desejos desenfreados. Crucificaram os que são de Cristo. Crucificaram, mataram, eliminaram. Versículo 25. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Olha. Se vivermos no Espírito, viver, reflexão, meditação. Se eu meditar na palavra, se eu meditar na voz do Espírito Santo, eu vou andar no Espírito. Andar, movimento, né? Dinamismo. Então, se eu viver no Espírito, eu também vou andar no Espírito. Se eu meditar na palavra, eu vou andar na palavra. Esse é a mensagem de Paulo aqui na carta aos Gálatas. Então, os que são de Cristo procuram praticar o fruto do Espírito. O amor é a prática da caridade, das boas obras. O gozo, que é a alegria. A alegria é a alegria mesmo diante das diversidades. Você tem alegria em Cristo. A paz, mesmo diante de um mundo conturbado, um mundo com guerras e rumores de guerras, um mundo de pandemia, temos paz em Cristo. Longanimidade, benignidade, longanimidade está no sentido de você ter o desejo de fazer o bem dentro de você. O desejo de fazer o bem e não o mal. Bondade já é a prática da bondade, já é a prática do bem. Fé nisso daqui é de fidelidade. Fidelidade na sua palavra, fidelidade da palavra,
fidelidade nos contratos, mansidão, a pessoa mansa, uma pessoa tranquila, temperança, com equilíbrio emocional, equilíbrio nas palavras, equilíbrio nos pensamentos, fruto do Espírito. Um detalhe aqui que quero deixar para você, essa lista aqui, amor, gozo, paz, longanimidade, né, isso do fruto do Espírito, ele não é uma lista exaustiva, não cabe aqui. Existem outras qualidades, outros valores demonstrados na Bíblia que devem ser também praticados. Aqui é apenas um pequeno resumo dos valores cristãos, né, daquilo que o Evangelho ensina, do caráter cristão. E da mesma forma também as obras da carne. Não resume só nesses 15 vícios. Existem outros tipos de pecados que não estão aqui nas obras da carne. Mas como nosso foco nessa lição é aqui Gálatas capítulo 5, o fruto do Espírito e as obras da carne, e por isso que nós estamos comentando, ok? Meu querido irmão, telespectador da TV AD Mossoró, da Rádio Libertadora, você que nos acompanha nas redes sociais, muito obrigado pela sua atenção, espero ter contribuído em alguma coisa nesta aula. Desejo a você, aluno, professor, que você tenha uma feliz aula, uma bem-aventurada aula, que Deus abençoe, continue estudando a palavra de Deus, continue nos acompanhando e que tudo seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Um abraço, a paz do Senhor e fiquem com Deus. Amém.